Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais um Fica em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Carolina Malaquias. Ela é uma atriz lá de Niterói. Ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela. Oi, Paula! Seja bem-vinda! Oi, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com a Carolina Malaquias. É uma atriz lá de Niterói. Ela vai contar um pouquinho pra gente da história dela. É uma história assim muito inspiradora. Acredito que todos vocês vão gostar muito. Vamos só aguardar ela entrar, que aí a gente já convida. Olha lá, ó, a Carolina tá chegando. Pessoal, o áudio tá legal, o vídeo. Se vocês puderem me dar um retorno, que hoje eu tive problemas com a internet, participei de algumas reuniões e tava travando. Se tiver tudo ok, se alguém puder dar só um ok, deixa eu chamar a Carolina aqui para conversar com a gente. Legal, obrigada. Carol, te chamei, vamos lá. Tá certo. Ótimo, obrigada pelo retorno. Ê, Carolina! Cheguei, Roberta. Ai, que Olha, boa bom! noite. Boa noite a Seja todos. bem-vinda! Olha, você não sabe. Eu estou Ah, passando um combate aqui. Eu arrumei tudo num quarto e aí faltou luz, uma fase aqui do prédio faltou luz. Aí vim para a sala e agora acabou de apagar a luz aqui na hora que você me chamou. Eu pronto, acabou, ninguém vai me ver. Então, se tudo ficar escuro, já sabe por quê. ai, meu Tá Deus. tendo uma Não, tela então, e eu eu tava não falando aqui posso também aqui. hoje. Minha internet também tá assim péssima hoje. Tô aqui, né? Tive reunião no trabalho, ficou caindo, mas enfim, vai dar certo. A gente vai, Vai. vai conseguir fazer aí nossa conversa, esse bate-papo gostoso, que todo mundo quer saber muito da Sim. sua história, né? Inspiradora aí para todos nós. Então, já que Ai, que tem, né? bom. Boa noite, você já está aqui dando boa noite. Boa Vou falar noite. novamente, vou aqui fazer uma introduçãozinha. Para quem não conhece, o projeto Fica em Cena é um projeto do grupo Teatro dos Ventos aqui em Brasília. E a gente quer, né, pensou nesse projeto para a gente conversar com os artistas, né, do país e já fomos até para fora do país também para conversar, para saber, né, como que está sendo aí esse período de produção artística durante o isolamento, né? Como todo mundo sabe, a gente, né, nós artistas, né, fomos os primeiros a terem assim os espaços, né, fechados, né? Isso está impactando, né, até hoje muito em toda a cadeia artística e talvez sejamos, né, bem provavelmente os últimos a retornarem aí à vida, vamos dizer assim, normal diante do isolamento social, né? Então hoje eu tenho o prazer de receber a Carolina Malaquias. E foi assim um encontro muito gostoso, já fazendo aqui um parênteses, né, na nossa conversa, Verdade. foi Mariana que indicou a Carol. Olha o Ferdi chegando aí, isso, Ferdi, chega aí. Olha a coincidência. E Mariana, que foi nossa, acho que segunda entrevistada, ela falou assim: não, conversa com a Carolina Malaquias, com a Carol, porque ela, né, tem uma história bem bacana. Ela fez teatro e depois retornou, né? Assim, ficou um pouquinho afastada, depois voltou. Eu acho que vai ser bem legal. Eu falei: não, vamos conversar sim. E quando eu faço contato com a Carol, simplesmente nós já fizemos curso de teatro juntas na Eu adolescência, né, tinha, Carol? eu tinha 14 aninhos. Foi ontem, Ai, meu gente. Isso foi Deus. ontem. Foi. Né, Carol? Olha, Foi, pode se exatamente. apresentar, contar um pouquinho aí da sua trajetória, né? De como a arte chegou aí na sua vida. Pode começar a contar aí sua história. Então, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É, E realmente foi assim um prazer muito grande, né? Quando a Mari entrou em contato comigo, a Mariana Melo, ela falou: Carol, então tem um grupo e aí tem a Roberta está entrevistando, estão com o projeto Fica em Cena, e aí eu indiquei você gostaria, você toparia, né, fazer essa entrevista e tudo mais? Aí eu, não, tudo ótimo. Depois me passa o contato dela e tal. Aí quando eu fui ver quem era no Instagram, eu falei: eu já fiz teatro com ela, né? Então, eu já fiz teatro lá atrás. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa menina está fazendo lá longe agora, né?
Enfim, faz muito tempo isso, né? 20 anos se passaram, enfim. E é isso. Então, assim. Não tá tempo todo, não. Foi ontem. Deixa quieto, deixa quieto. Então, assim, na verdade, a minha trajetória com teatro, olha que interessante, começou numa turma junto com você, porque aquela foi a primeira turma de teatro que eu fiz parte, né? Então, foi a primeira turma que eu entrei. Eu não sei, não me lembro como que eu fui parar no teatro, assim, não lembro, de fato isso sumiu da minha mente, de como que eu pedi para minha mãe, se foi, não sei por que foi, o que eu sei é que eu me matriculei no curso de teatro do Colégio Abel, aqui em Niterói, e a Roberta estava também na mesma turma, e aí fizemos 2 peças juntas naquele ano, que foi em 1998. Mas é ótima a história. É a nossa história que dá orgulho, é isso aí. Então, eu entrei para o teatro, fiz, e foi maravilhoso, né? E assim, ao chegar naquele curso de teatro, eu fiquei apaixonada. Eu falei, é isso que eu quero, é isso que eu amo, é isso que eu quero para minha vida. E assim foi, né? E aí, assim, eu lembro que eu só fiz 1 ano lá no Teatro Abel. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia fazer o tablado, porque o tablado ainda é, claro, uma escola de teatro super conceituada. E aí eu fui me inscrevi, como tinha muita gente que queria entrar, aí a gente tinha que escrever porque queria entrar para o curso, para eles selecionarem, né? Através. Não era nem teste, não, pelo menos para a nossa idade não era. A gente tinha que preencher uma ficha de inscrição e ali colocar por que você queria fazer teatro tal, e tudo mais. Quando me ligaram para dizer que eu tinha entrado para a turma de 1999, nossa, eu me lembro até hoje que eu sentei no chão da sala, encostada no sofá e chorava, assim, que parecia que, não sei, que eu tinha passado no vestibular, que eu tinha ganho na Mega Sena. E aí fiquei muito feliz. Então, em 99, eu fiz o tablado, né? Fiz 1 ano também o tablado. Aí eu fiz 1 ano, me apresentei no final do ano, aquela peça que tem de conclusão, né, do ano. E aí eu não fiz no ano seguinte porque eu me mudei para Belém do Pará. Por que eu fui para Belém do Pará? Porque o meu pai militar, ele foi transferido para lá. Então eu fui para Belém e lá, enfim, pré-vestibular, no ano do vestibular eu fui para. Aliás, antes de eu ir para lá, eu sempre esqueço de falar, antes de ir para lá, eu ainda estava no 2º ano do ensino médio, mas eu fiz o vestibular para artes cênicas na Unirio. Então, eu fiz vestibular para artes cênicas. Até essa semana eu estava lembrando aqui com meu pai, né? Meu pai, nossa, eu fui com você lá na Unirio. É verdade. Por quê? Eu fiz vestibular para artes cênicas, embora eu ainda estivesse no 2º ano. Para fazer como teste, né? Muita gente fazia e tal, como teste. Para ver como é que é, né? Para ver como era e tudo mais. E aí eu fui, me inscrevi. Passei na primeira fase, fiquei assim, super surpresa, gente. No 2º ano passei na primeira fase. Aí passei. E aí meu pai foi me levar justamente no dia daquele teste, daquela prova prática que tem, né? A gente faz uma prova prática diante de uma banca, que na época tinham 3 pessoas, se não me engano, na banca. E aí eu apresentei, né? Você tinha que cantar, tinha que ler um texto, tinha que fazer expressão corporal e decorar o texto e tudo. Então eu fiz. E aí no final da prova, uma pessoa da banca me perguntou assim, você terminou o ensino médio? E aí eu falei, não, terminei o 2º ano. Ainda não. E aí eu não passei, né? Não sei se passaria, mas enfim, falei a verdade, claro. Mas aí eu não passei naquele ano. E aí sim, me mudei para Belém do Pará. Passei 2 anos em Belém do Pará, né? Então eu fiz 1 ano, que foi no ano 2000. Eu fiz o 3º ano do ensino médio, né? Pré-vestibular, aquela coisa toda. E aí, no final do ano, que curso que eu vou fazer? Sim. E aí, o que acontece? Eu queria mesmo fazer artes cênicas, né? Mas lá, na época, não tinha. Pelo menos que eu olhei lá, pesquisei, não tinha teatro, não tinha artes cênicas em nenhuma faculdade. E acabei indo para o direito, né? E também tem sempre aquela questão, né? De que assim, né, o teatro vai ficar como um hobby, né? Não vai dar estabilidade e tudo mais e tudo. Então, eu acabei indo para esse lado. Eu fui para o direito. E aí, aí eu fiz 1 ano, né? Da faculdade lá na Federal do Pará, na UFPA. Fiz 1 ano lá e depois voltei para o Rio, porque ia ficar lá apenas 2 anos, né? Por conta do trabalho do meu pai. Voltei para o Rio e aí fiz do 2º ano em diante, fiz
aqui na UERJ, aqui no Rio. E foi isso. Mas a faculdade... Direito, né? O curso de Direito, isso. Acabei indo para o Direito. Né? Lá Isso, na verdade... Carol. Você conseguiu conciliar o teatro? Assim, você fez algum curso durante a sua... Você estava fazendo a faculdade de Direito, né? Mas mesmo como hobby, algum curso, alguma coisa lá no Pará ou não? Ficou mesmo afastada do teatro lá? Fiquei totalmente afastada, porque assim, aqui no Rio, se fosse aqui no Rio, óbvio que a história seria totalmente diferente. Mas como eu estava lá, era um lugar novo, cheguei, não conhecia ninguém, no ano do pré-vestibular, fui estudar numa escola militar da aeronáutica. Então, assim, aquela pressão de terceiro ano do ensino médio, né? Então, eu acabei realmente naquele ano só me dedicando aos estudos e conhecendo o lugar, conhecendo as pessoas, né? Aquela adaptação que a gente tem que ter. Então, de fato, lá não fiz nada de teatro. E quando voltei e estava durante a faculdade de Direito, também não fiz nada de teatro. Assim, eu nunca fiquei completamente afastada do teatro, porque eu sempre fui da igreja, né? Eu sou católica, então sempre fui da igreja. Então, assim, na igreja eu sempre fiz teatro, né? A gente sempre fazia oficinas, apresentava, Semana Santa, Natal. Então, sempre a gente, nos encontros que tem, encontros de jovens, a gente, encontros de carnaval, enfim. Então, a gente sempre fazia aquelas, principalmente esquetes, né? Aquelas ceninhas curtas de 20 minutinhos, assim, nos encontros. Então eu sempre estive envolvida com a arte, com o teatro especificamente, na igreja. Então, assim, eu nunca fiquei completamente longe do teatro. Mas estudar, um curso mesmo de formação e tudo mais, eu não fiz. E assim foi. Então, eu fui fazendo a faculdade, né? E interessante que eu acho, não sei, eu acho que fazia tantas atividades, e como eu fazia o teatro, assim, dessa forma, né, na igreja e tudo mais, teoricamente, mesmo lá no fundinho do coração, eu querendo me dedicar como profissão, né, para o teatro, eu acabei deixando mais de lado, porque tinha os estudos da faculdade, tinha outras atividades, e foi deixando. Embora na minha turma da faculdade lá na UERJ, tinha uma menina que fazia, ao mesmo tempo que fazia faculdade, ela fazia teatro lá na Cal, e tinha um menino que fazia cinema na UF também ao mesmo tempo. Mas acabou que para mim o tempo foi indo e eu não fiz, né? Então foi isso, foi passando. Acho que eu dei uma caída, mas voltou agora. Voltou, eu vi. Então eu me formei e aí foi isso. Aí comecei a trabalhar, né, fui advogada. Fiquei 12 anos, mais ou menos, né? Eu entrei para a faculdade em 2001, me formei lá para 2006, né? 2006, por aí. E aí, de lá para cá, eu vim advogando, né? E tudo mais. Só que nunca foi minha paixão, né? Aquela coisa assim que faz seus olhos brilharem, entendeu? Então, sempre foi assim. E aí, um belo dia, eu estava caminhando ali no Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro. Aí tinha uma feirinha. Isso já eu formada, já com 10 anos já de profissão e tal. Foi em 2014 isso. E aí eu estava numa feirinha, e aí eu encontrei um livro, e aí eu comecei a folhear esse livro. E esse livro, o título dele é Como Encontrar o Trabalho dos Seus Sonhos. E o livro, ele fala exatamente o quê? Né? Que, assim, cada um de nós cada um de nós tem uma vocação. A gente tem um chamado, né? E, então, assim, e todos nós precisamos, em sociedade, uns dos outros. Então, o engenheiro precisa do professor, que precisa do médico, que precisa do gari, que precisa do artista, que precisa... Certo? Então, todos nós precisamos uns dos outros para vivermos em sociedade. E é isso, assim. E aí, cada um de nós precisa se dedicar àquilo, pelo menos seria melhor que cada um de nós se dedicasse àquilo que de fato é a nossa profissão, a nossa vocação. E se é a nossa vocação, vai fazer a gente super feliz. A gente vai amar fazer aquilo, a gente vai estar super feliz fazendo aquilo. A gente não vai ver como um peso, a gente não vai ver como um sacrifício, muito pelo contrário.
né? A gente vai ter mais criatividade, a gente vai voltar do trabalho no ônibus, assim, super feliz, pensando em tudo aquilo que fez, já pensando no dia seguinte, o que pode fazer, entendeu? E não ficar murmurando de, ai, mais um dia de trabalho, né? Então, entendeu? Então, assim, o livro fala exatamente sobre isso. E eu me apaixonei pelo livro. Eu fui lendo o livro, fui devorando o livro. E aí, esse livro fala o quê? Ele fala assim, que se você, né, ele conclui falando assim, que se você já está em alguma profissão, se você ainda não tem uma profissão, né, se você ainda está naquela fase de estar escolhendo sua profissão, que você escolha aquilo que realmente te faz feliz. Agora, se você já tem uma profissão e aí e não é exatamente aquilo que te move, que faz bater o teu coração mais forte, que você comece a se dedicar àquilo, de fato, como um hobby, né? Que você se dedique ali, que seja uma hora por semana. Aí você depois, aos pouquinhos... gosta, né? Aquilo que a gente gosta de fazer. Exatamente. Então, que você se dedique, assim, 1 horinha por semana, 2 horinhas por semana, 3, você vai aumentando aquilo, né? E aí, conforme, porque mesmo que você não tenha aquela atividade como a sua profissão, né, de fato, você vai se sentir mais feliz, você vai ter um bem-estar, você vai se sentir melhor, inclusive para trabalhar na profissão que você está exercendo naquele momento. E que com o tempo, se você se dedicando, com o tempo, aquela profissão aquela sua atividade que está ali, né, só na 1 horinha por semana, pode ir aumentando, até que você, de fato, transforme essa atividade que seria extra na sua principal profissão, entendeu? Então, é isso que o livro fala, e esse livro foi me envolvendo, assim, de uma forma maravilhosa. O livro é esse aqui, ó. Ai, que legal. Qual é o autor? Aqui, Lawrence E até hoje Bolt. você tem ele, né? Você passou na rua, lá na feirinha, viu, gostou, ficou. Ficou. Que ele é maravilhoso. Ele fala exatamente isso que eu tô te falando. E ele é apaixonante de ler, assim. Aí, Carol, você trouxe para sua vida, então, essas orientações. Como é que foi isso? Eu trouxe para minha vida essas orientações, que assim, o livro te leva a fazer várias perguntas para você mesmo. Ele fala e ao mesmo tempo ele vai te perguntando, né? Por exemplo, só ler umas perguntas que ele vai te fazendo. Que espécie de trabalho eu nasci para fazer? Ou qual é o meu destino? Qual seria a minha melhor contribuição que eu poderia levar para os outros? Que dons eu tenho que eu gostaria de compartilhar? Né? O que eu realmente gosto de fazer? Qual a melhor forma para mim de aproveitar a vida? Né? Qual é aquela atividade que você começa a fazer e o tempo passa, passa, e você olha, passaram 3, 4, 5 horas, eu nem senti. Entendeu? Não é um peso para você. Então é isso que ele vai trazendo, assim, né? E eu fui trazendo isso para minha vida. Mas aí o que aconteceu? Eu estava lendo esse livro, eu não tinha terminado de ler. E eu não tinha falado para minha mãe que eu estava lendo esse livro. E aí, um determinado dia de manhã, isso foi no final de 2014, ela me ligou, né? E aí ela me ligou e falou, Carol, eu estava vendo ontem à noite um programa de televisão, é um programa de entrevista que eu não lembro se era o Jô Soares, não lembro. Mas era um programa de entrevista. E aí era um autor de um livro que estava ali na entrevista justamente para falar do livro que ele havia publicado, sendo que a vida inteira ele se dedicou à medicina. Ele era médico aposentado. E aí ele contando na entrevista que, de fato, o que ele era apaixonado era por escrever. Só que a família toda de médicos e tal, ele acabou indo para medicina. E aí, depois que ele se aposentou, ele se dedicou àquilo que ele de fato amava, e ele estava ali naquele programa, não por conta da medicina, mas por conta do livro que ele escreveu. E aí minha mãe no telefone falou... Aí minha mãe no telefone falou, Carolina, e minha mãe era bem assim, expansiva, sabe? Quem conhece sabe, tem muita gente aqui no grupo que conhecia ela. E aí ela falou, Carolina, eu ouvi ontem uma... Eu ia falar live. Nem tinha, né? Eu ouvi
Eu ouvi ontem uma entrevista que eu lembrei na hora de você. Na hora eu lembrei de você, porque é isso. Você tem que largar o direito em nome de Jesus. Vai fazer teatro porque você não está feliz. Ela falou isso, assim, aos berros no meu ouvido no telefone, sabe? Mãe E é aí, mãe, né, gente? muito. E aí foi o virar-chave, assim, na minha vida, entende? Porque aí eu juntei, e ela não sabia que eu estava lendo o livro. Aí eu até falei com ela na ligação, falei, mãe, eu tô lendo um livro que fala isso. E aí juntou as duas coisas, eu falei, é isso. Né? Porque é engraçado, é algo que eu já sabia, que eu já queria, na verdade, mas acabei, né, pela vida, fui deixando, né, deixando passar, e aí juntando essa assim. Gente, acho que eu caí de Oi? novo. Eu tô caindo, tá, gente? Não, Desculpa. Eu acho que eu tô dando umas mas tá sendo caídas. rapidinho. Mas é a internet. É. Mas tá sendo Mas aí, rapidinho. Carol, as pessoas, sua família, ou assim, os amigos, né, mais próximos, sabiam dessa sua vontade? Como é que era isso? Sabiam que você não estava feliz ou plenamente, totalmente realizada, né? Sim. Os mais próximos eu sabiam que a minha paixão mesmo, meu amor mesmo era o teatro. Assim, os mais próximos sabiam. Que aí eu falava, Aham. ficava sonhando, né? De quando eu for fazer teatro e tudo mais. E viam eu fazendo também, né? Como eu falei, eu sempre fazia lá na igreja, as pessoas olhavam e falavam, né? Inclusive tinha gente assim que me conhecia até há algum tempo, que um dia a pessoa chegou para mim e falou, gente, que eu tinha acabado de sair de uma cena que eu tinha feito lá no encontro lá na igreja, e aí a pessoa virou para mim e falou, não sei como ela soube, alguém falou, gente, eu não sabia que você era advogada. Porque realmente, assim, né, acho que meu olho brilhava tanto por outras coisas. Que ela falou, inclusive, isso. Mas, enfim, é isso, assim. Aí virou a chave nesse momento, né? E aí, e aconteceu. E isso foi mais ou menos em outubro, novembro de 2014. E, para você ter Certo. ideia, quando foi em fevereiro, eu montei uma turma que eu tinha 4 alunos. Para você ter ideia. Isso foi em novembro. Porque foi assim, no estalo. Mas foi o que acontece. Foi numa ONG que eu atendia como advogada, né? Eu advogava lá para pessoas mais carentes e tudo. E aí eu advogava lá. E aí tinha um quadro com a foto de umas bailarinas num mural. Só que eu percebi que ele não estava tendo balé. Eu falei, nossa, já teve balé aqui? Ah, já teve balé, já teve jazz, falou várias coisas. Eu falei, poxa, vocês não se interessariam por teatro? E aí, interessar, me interesso, mas você conhece alguém, né? Falei, sim, eu mesma. Nossa, Eu abri uma oficina, só que aí o que acontece? Aí a oficina ficou um mês, eu fiz um mês, interrompi, porque minha mãe, em fevereiro de 2015, ou seja, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, uns 3, 4 meses depois dessa conversa que ela teve comigo, desse meu virar-chave, ela descobriu uma doença, né? Descobriu um câncer e veio a falecer 2 meses depois. Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí, naquele ano, eu nem consegui fazer mais nada, assim, de nada. E aí, 2016, isso 2015, e aí 2016, aí eu voltei mesmo. Aí eu comecei a fazer curso, aí eu falei, não, é isso que eu quero mesmo. Eu vou estudar, vou me formar, né, e tudo mais, ter uma formação. E aí eu fui para um curso no Rio, que é o Nossa Senhora do Teatro. Lá eu fiquei 6 meses, no primeiro semestre de 2016. E aí depois eu saí de lá e vim para a Oficina Social de Teatro em Niterói, que é onde eu me encontrei mesmo, assim. Aí comecei, terminei o curso, e aí eu fiz... Lá são 2 anos, né? É um curso de formação de atores. Então, são 2 anos de curso. Aí, ao final do curso, que é onde eu conheci a Mariana Mello, que me indicou aqui para a live. Depois desses 2 anos de curso, a gente consegue, né, ter o material necessário para poder tirar o DRT e tudo. Então, aí eu consegui, em 2019, o meu DRT. Então, né, eu consegui ter o meu registro, né, no Ministério do Trabalho como atriz. E é isso, assim. Então, estou muito feliz. E aí lá
lá na Oficina Social de Teatro, que eu conheci também, claro, entre outros professores, diretores, conheci a Érica Ferreira, né, que é uma professora, diretora, que veio a falecer, né, inclusive de Covid, agora em março, dia 28 de março, e que foi assim, muito difícil para todos nós aqui, né, foi um momento muito difícil, complicado, e ela deu muitas oportunidades para mim, assim, eu tenho muita gratidão por ela, assim, eu fiz 5, foi um curto espaço de tempo, que eu a conheci em 2016, quando eu entrei lá na Oficina Social de Teatro, mas ela foi ser realmente minha diretora em 2017, que ela foi minha professora. E de lá para cá, nós fizemos 5 peças juntos, assim. Então foram 5 trabalhos que ela me convidou, que ela me chamou, que a gente fez. Inclusive atuei, contracenei com ela em A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, junto com ela, assim, em cena, que foi maravilhoso, assim, foi muito gratificante, né? Então, foi isso. E com ela que foi também o meu primeiro prêmio no festival. Aliás, duas indicações e prêmio no festival, foi a primeira vez. Tudo primeira vez foi com ela, gente, tudo. Viajar para o festival, fomos para Minas 2 vezes, fui para o bar, com Tiricas, Histórias de Morros e Fossos, direção da Érica, né? Dramaturgia do Silvio Moura, que é marido da Érica. E fui isso em Ubá. E fui também para Governador Valadares, com Eu, Pequeno Príncipe Meu, também. Isso foi ano passado, não me engano. Ou esse ano. Gente, agora eu tô viajando no tempo. Foi esse ano, gente. Governador Valadares foi esse ano. Isso. Foi ano passado? Com esse negócio de quarentena, eu tô perdido. Eu acho que foi esse ano. Enfim. Mas a Érica foi assim, minha estreia em todos os sentidos foi com a Érica, sabe? Primeira vez que eu pisei no Teatro Municipal de Niterói foi com a Érica. Viagem com teatro foi com a Érica. Tudo, assim. Me estreou muito, assim, né? Ela era uma professora e diretora que, assim, ela olhava para você, se ela olhava se ela gostava do seu trabalho, se ela confiava. Todo mundo fala muito isso, que ela confiava mais na gente, mais no nosso trabalho do que nós mesmos. E aí ela olhava pra gente, vamos embora, vai em frente, é isso aí. Né? E aí nos convidava para fazer os trabalhos, assim. Então sou muito grata a ela, à Oficina Social de Teatro, enfim, a todos os espetáculos que eu pude participar, né? Através da Oficina Social de Teatro, da Érica, do José Geraldo, que é o diretor da Oficina Social de Teatro, e também meu diretor em A Lição também, por exemplo, que eu fiz até há pouco tempo, que eu conheci a Mari na Lição, inclusive, que a gente fez junto, né? Então, assim, porque é muito legal que, assim, nessa trajetória, né, você entrou em 2016, né, na OST. Na OST, isso. E fez várias produções já, e com várias indicações, né, inclusive... Foi por lá que você ganhou o prêmio de melhor atriz coadjuvante no ano passado? Foi por lá. Então, melhor atriz coadjuvante. Eu vou pedir para minha filha pegar aqui. Yara, pega ali para mim. Ela vai pegar ali, gente, o troféu do festival. Então, foi Eu, Pequeno Príncipe Meu, a peça, que foi uma adaptação do Pequeno Príncipe, que o Silvio Moura escreveu, né, fez a dramaturgia, a Érica dirigiu. E nessa apresentação, eu fui a rainha do Pequeno Príncipe, né? Do planeta. Eu era a rainha, do planeta da rainha, né? Que na história é o rei, mas no caso a gente fez a rainha, então eu fui a rainha. E aí eu fiquei muito feliz, assim, eu me surpreendi, na verdade. Sempre a gente se surpreende, né? Na verdade, assim, com essas... Carol, eu dei uma caída aqui, Carol. Deu? Onde você parou aí? Que eu tava... Tô ouvindo. Eu não tô conseguindo te ouvir, eu não tô conseguindo. Acho que eu perdi o sinal. Deixa eu ver, gente, se eu dou uma... Dá pra atualizar aqui, gente? Será? Acho que não, né? É sério, Marcos, que é boa a peça do Pequeno Príncipe? Eu não voltei. O que eu faço? Peraí, calma. Acho que eu vou sair e voltar. Você tá com fone, não? Você tá de fone? Deixa eu pegar o fone, então. Peraí. Deixa eu tentar, vamos tentar. Tá. Deixa
Deixa eu ver. Marcos, eu vi você aí falando. Muito boa essa peça do Pequeno Príncipe, né? Ai, eu não tô ouvindo nada. Não? Teve uma outra vez que isso aconteceu, acho que cai a internet, eu não sei como que volta, que eu não consigo ouvir. Gente, vai ser muito ruim se eu encerrar aqui e abrir outra live, que eu não tô ouvindo nada. A não ser que Não, eu vá digitando aqui. não. Bom, aí você que Vocês acham que sabe. pode ser? Pode ser. Posso fechar e aí eu volto? Pode ser. Gente, obrigada, tá? Eu ouvi tudo que vocês falaram aqui. Obrigada pelo carinho. A gente tá ouvindo tudo, você só que não tá ouvindo. Eu vou escrever, peraí. Deixa eu abrir outra. Tá bom. Gente, Vai vou abrir sair outra, e volto gente. então. É que Tá. eu não tô escutando a Carol. Tá bom. Então tá, vamos fechar. Pessoal, vamos continuar, problemas técnicos, mas a gente volta em um minutinho, tá bom? Tá ok. Beijo. Obrigada, gente, pelo carinho.